primeiro, os magos procuram o novo rei, depois a revelação a Herodes, atual rei, e como é a sua reação, e depois os magos encontram e adoram o novo rei. Então você vê que os magos procuram o novo rei, e lá no final eles encontram e adoram o novo rei. Os personagens envolvidos aqui. Os magos são sábios vindos do Oriente. Isso é importante salientar. Magos aqui não tem relação com mágica. Magos aqui é uma palavra oriunda do persa e que fala de sábios. É porque na Pérsia, algum desses magos, nessa busca de conhecimento, nessa sabedoria adquirida, alguns se enveredavam pelo caminho da magia, como nós conhecemos hoje. Mas esses magos são sábios, não têm relação com magia. Um outro detalhe importante para entender adequadamente aqui, eles não são reis. Somente a tradição cristã posterior é que relacionou esses magos com reis. E pelo fato de lá na frente serem oferecidos 3 presentes, então se pensa em 3 reis magos. Também uma maneira de relacionar com a tríplice divisão da humanidade, que está relacionada com os 3 filhos de Noé. E por isso até eles ganharam nomes, mas toda essa questão é uma tradição posterior. Aqui dentro do texto bíblico, eles não são reis, não são 3, são sábios vindos do Oriente. E eles representam o cumprimento do Salmo 72, no versículo 10 e no versículo 11. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Então aqui, de uma certa forma, está se cumprindo ali. Mas como aqui está falando de reis, então estão sendo mencionados reis de 3 localidades, por isso que a tradição também associou a reis em número de 3. No versículo 11, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Então, ao invés de relacionar como reis, como está aqui no Salmo 72, o mais importante é essa última linha aqui. É essa que está em mente, que é importante para entender ali no Evangelho de Mateus. Todas as nações o sirvam. A estrela representa o cumprimento de Números 24, 17. Eis que uma estrela procederá de Jacó. Então, por isso a presença da estrela ali, entendendo-se como cumprimento dessa profecia de Números 24, 17. É tão importante salientar que esses magos não são reis, porque eles estão em oposição aos outros sábios que aparecem dentro da narrativa, os principais sacerdotes e escribas, que apesar de citarem ao rei Herodes a profecia de Miqueias 5:2, e tu, Belém de Efrata, de maneira alguma é a menor das cidades de Judá, eles não demonstram o vívido interesse, o entusiasmo dos magos, gentios que estudam não as escrituras, mas as estrelas. Então, o que proporcionou, o que a narrativa nos demonstra, embora não entre em detalhes, é que foi esse estudo das estrelas, porque muitos desses magos, esses sábios, eles eram reputados, eram famosos por estudar as estrelas. Então, como se fossem astrônomos na época. E eles não têm à sua disposição as escrituras, mas eles têm a revelação da natureza. E aqui, sutilmente, você lembra também o Salmo 19, que fala dessa revelação da natureza. Então, esses sábios, eles vêm de longe, vêm do Oriente, pela revelação da natureza, para adorar o novo rei, o recém-nascido. Esses sábios judeus, os principais sacerdotes e escribas, estão ali todo o tempo, bem perto, têm à sua disposição as escrituras, mas a narrativa não enfatiza que tenha ocorrido um entusiasmo da parte deles. Ao contrário do entusiasmo demonstrado pelos magos. É essa contraposição entre os sábios do Oriente e os sábios judeus que é importante aqui. Ao mesmo tempo,
os magos também estão em oposição à reação do povo judeu como um todo. Enquanto os magos, você lê lá na frente, enquanto eles alegraram-se com grande e imensa alegria, aqui eu coloquei exatamente como está o texto grego, porque é a típica hipérbole do pensamento hebraico, né? Alegraram-se com grande e imensa alegria. É para descrever o quanto eles estavam alegres por encontrar esse novo rei. Já o povo demonstrou apenas uma inquietação. O verbo tarasso, que é utilizado ali, também pode significar oferecer. É interessante isso. O mesmo verbo que fala da inquietação, e você não sabe exatamente qual é a fonte da inquietação, eles estavam com medo da reação de Herodes, já que Herodes era famoso por sua crueldade, e que vai se evidenciar na narrativa seguinte. Eles estavam inquietos porque eles sabiam que a profecia estava se cumprindo, mas sabiam que tinham um rei cruel no trono. Como iria acontecer isso? O mais interessante é que, mais uma vez, há uma contraposição. Os magos, eles oferecem presente. E a palavra tarasso, ela também pode significar oferecer. Só que enquanto os magos oferecem presentes, os judeus, eles oferecem ao novo rei apenas uma inquietação, ao invés de alegria. Observar ainda o uso de tarasso lá em Mateus 14, 26, quando os discípulos estão inquietos, perturbados, eles estão agitados pela visão de Jesus caminhando sobre as águas. Os magos, eles não são reis, porque aqui você tem uma oposição de dois reis, o rei Herodes e o novo rei Jesus. Esse é o confronto que está sendo marcado aqui. E há também um contraste com as atitudes de José no capítulo anterior. E aí, linkando, relacionando com o capítulo anterior. Enquanto o anjo diz para José não temer, Herodes e toda Jerusalém agitam-se. Olha a contraposição aqui. Enquanto José secretamente pretende não expor Maria à vergonha pública, por ser justo, Herodes secretamente confabula com os magos para perpetrar um ato público nefasto. Porque você vai percebendo que ele já está tramando algo para afastar esse novo rei. Isso vai ficar evidente na narrativa seguinte. Mas é interessante como há essa ligação também. A palavra secretamente aparece ali com relação a José e aqui depois com relação a Herodes, marcando os contrastes. Obviamente, o rei Herodes está igualmente em oposição aos magos, mesmo estes não sendo reis. Os magos desejam adorar Jesus sinceramente, enquanto Herodes falsamente. Herodes, mesmo tendo à sua disposição as escrituras, precisou perguntar sobre o Cristo ungido, aos escribas, enquanto para os magos bastava a estrela, o testemunho da obra criada. Agora, ambos não tiveram a revelação de anjo. Em toda essa trama unificada, o anjo só vai reaparecer de novo para José na última narrativa. Mas os magos foram avisados em sonho como José. Eles só não tiveram uma manifestação do anjo do Senhor. E aqui é bom lembrar que eles são gentios, são avisados em sonho, sem a manifestação do anjo do Senhor. Lá no final do Evangelho, a mulher de Pôncio Pilatos também será avisada em sonhos, mas não há menção do anjo do Senhor.